Josias, queria te ouvir rapidamente sobre esse ponto, sobre essa entrevista do Eduardo Bolsonaro, essas ameaças que estão sendo feitas, esse esticar de corda, inclusive é um tema que você está tratando na tua coluna hoje no UOL, Josias. Se a gente tomar pelos resultados, a incursão do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos tornou-se um processo de autocombustão. O filho do Bolsonaro deu tantos tiros nos sapatos da família que o patriarca e o clã inteiro já não dispõem de dedos nos pés. Ele opera na base do vai ou racha sem se dar conta de que a imagem do bolsonarismo, do pai dele, já está irremediavelmente rachada. Nem o Trump imaginou que as suas sanções produziriam tantos efeitos colaterais nesse pró-homem que inspirou a Casa Branca a sobretaxar o Brasil. Todos os escrúpulos de consciência que o Bolsonaro mandou às favas durante a pandemia voltaram das favas para assombrá-lo. Todo mundo se lembra que no auge da Covid, o Bolsonaro culpou governadores e ministros do Supremo pela crise na economia. E ele, naquela época, muito avesso às políticas sanitárias, ele criou um bordão para ironizar os adversários, para ironizar a própria sensatez. Ele dizia, fiquem em casa, a economia a gente vê depois. Hoje está o Bolsonaro ralando um isolamento social tardio, na sua prisão domiciliar, e acompanha de casa o noticiário sobre os efeitos desse tarifaço, que entra em vigor nessa quarta-feira. Um vírus tarifário americano sobre empresas e empregos no Brasil. Ele poderia ir às favas para catar os seus escrúpulos, remontar o que lhe sobrou de consciência, separar um tempo para se preparar, para se equipar para a cadeia, que vai ser uma cadeia longeva, no caso dele, mas ele prefere reformular o bordão. Com auxílio do filho, ele reformulou o bordão. Impunidade acima de tudo, Trump em cima de todos. E está lá o Eduardo Bolsonaro atuando como anti-embaixador do pai nos Estados Unidos. E ele, ainda outro dia, numa outra entrevista, ele degustava a ruína provocada pela interferência dele no cenário. Ele dizia, se houver um cenário de terra arrasada no Brasil, pelo menos eu estarei vingado desses ditadores de toga. Mais um pouco e o Eduardo Bolsonaro vai ecoar o pai do tempo da pandemia. Primeiro a anistia, a economia a gente vê depois. Evidentemente, uma insanidade como essa tem um custo alto, um custo político muito alto, custo econômico para os setores econômicos no Brasil e para a família Bolsonaro um custo muito alto. Então, eu diria que é realmente um processo de autocombustão.